me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Até o feedback do Luciano, que me convenceu. O Luciano disse, ó, quando eu falei teu nome, o Edson disse, um cara muito bom, traz mesmo, vai ser legal, né? Obrigado pelo carinho, é bastante responsabilidade falar para um público tão qualificado como o que vocês têm aqui neste momento, que ele é, de certa forma, desenvolvido, aprimorado pelo Trinopolo, né, que já há muito tempo aí vem fazendo um excelente trabalho aqui na região. E eu acho que o Luciano falou o imprescindível, necessário, talvez assim, não sei se alguém chegou a estudar comigo na UX também, eu sou formado em sistemas de informação, depois se acusa aí para a gente relembrar, e o tema é inteligência artificial. E eu conheci a inteligência artificial na UX, na disciplina de inteligência artificial, de sistemas de informação. Eu sou profissionalmente um engenheiro de software empreendedor, né? Eu crio software, eu não sou um cientista, eu não crio as equações matemáticas que fazem as regressões, que fazem as árvores, os balanceamentos lá da IA. Eu utilizo estes métodos para fazer predições e gerar conteúdo, né? A gente considerando dois universos aí de uma IA generativa e a nossa mais comum e mais aplicada IA preditiva. E na época, inclusive, eu lembro que quando eu estava fazendo as inscrições ali na UX para pegar as disciplinas, eu li inteligência artificial, eu fiquei muito empolgado. Eu disse, nossa, que legal, eu vou aprender a fazer inteligência artificial. E quando eu fiz a disciplina, eu fiquei frustrado porque não era nada inteligente. Para quem já programou inteligência artificial, para quem se aprofundou um pouco mais, não tem essa magia, esse encantamento. Eu acho muito legal a animação do Libard, esse encantamento sobre os agentes e tal, né? Mas, assim, a gente tem uma palestra que a gente realizou juntos, né? E em algumas oportunidades a gente realiza, que é oportunidades e ameaças. E daí a gente até faz no palco uma brincadeirinha que ele fala, olha, eu dispensei minha nutricionista e hoje eu uso a IA generativa, que montou um plano nutricional para mim e tal. Daí eu digo, sim, por isso que o resultado não tá bom, né? Como é que tu sabe que, de fato, o que a IA diz é bom numa área a qual você não domina? Tu tem formação em nutrição? Não, não tem. Então, por que tu acha que é bom? Porque é convincente. Exatamente. A IA generativa, ela não é correta, precisa, ela é convincente. Isso não é a mesma coisa. E quando a gente fala de programação, nós estamos falando de uma exata. Claro que nós, programadores, já devemos ter ouvido falar muitas vezes, assim, que dá muito bug, dá muito erro. A computação ela não é uma exata, porque nada é exato, porque, né, é muito difícil, tudo depende, tudo é relativo. Não, ela é uma exata. O problema é que nós, humanos, não somos exatos igual né, os computadores, e a gente comete erros. A gente, no final das contas, depois de uma noite bem dormida, quando a gente vai olhar para o código-fonte de novo, a gente acaba se dando conta, né? Eu esqueci aqui de fazer uma chamada, o meu teste estava inválido, né, não atribuía adequadamente alguma coisa, e aí as coisas vão. Mas, sim, a computação, que vem da engenharia elétrica, no final das contas, são 0 e 1. Se a gente analisar essa magia da IA generativa, criando textos, imagens, vídeo, com Sora, são zeros e uns, né? E no final, ali por trás, tem os tokens, né? Eu não vou entrar hoje, porque como o nosso público é um público de profissionais de tecnologia, em suma, né, um ambiente de tecnologia. Eu tenho uma palestra até que foi um dos motivos que motivaram o Luciano a me convidar, mas assim, na real, se a gente pegar e ficar debatendo mais uma vez que a IA nasce na década de 50, de Alan Turing, McCarthy e tal, isso não resolve o que a gente realmente quer, que é saber, tá, e aí, como é que eu ganho produtividade? Como é que eu posso usar isso numa empresa de tecnologia? E eu vou compartilhar a tela só para posicionar vocês, se vocês entenderem o que eu faço da vida.
para aqueles que não me conhecem. Vamos achar aqui, iniciar compartilhamento de tela, janela. Vocês devem estar enxergando uma tela, né? Então, aqui eu tenho o site da Gáutica. Ainda na faculdade, eu conheci um colega chamado Esteban Reck. O Esteban era desenvolvedor Java, trabalhava por conta, com a SoftRec, fazia sistemas para o Senai. Eu lembro que na época eu estava fazendo um sistema que era para máquinas de lavar, eram tipo aquelas empresas lavadoras de roupa, que agora também está popularizando aqui no Brasil, né, na região, autônomo, né, sem interface humana, e ele fazia em Java lá os algoritmos para isso aí. E eu trabalhava na época na Marco Polo, estava na TI, mas eu trabalhava como analista de suporte, a parte de redes, mas tinha um entusiasmo muito grande pela programação. E na faculdade, na época, também estava programando em Java, C, estava usando academicamente a programação, isso há 20 anos, uma coisa assim. A gente começou a conversar, começou a se entender ali os nossos objetivos, e na época, se vocês lembrarem, teve um advento, um grande fenômeno, que era da Web 2.0. Eu não lembro se todo mundo falava nesses termos, eu vou usar uns termos mais acadêmicos, mas isso aí é culpa do doutorado, tá? A gente vai ficando cheio de vieses. Mas a gente pegar uma linha do tempo, foi assim, no início dos anos 2000, nós tivemos as .com, e daí deu a tal da bolha, porque as empresas diziam valer muito mais do que valia. Coisa que está acontecendo essa semana aí com a IA generativa devido à DeepSeek, que a gente vai falar também. E aí, 2005, 2006, eu lembro que foi ainda a minha namorada da época, atual esposa, ela me deu um livro chamado Wikinomics, que falava de uma economia de compartilhamento, dizendo, olha, as coisas estão mudando, o mundo está cada vez mais integrado e compartilhado, aonde, para você ter uma grande empresa, você não precisa que todos sejam seus funcionários. YouTube nasce como uma plataforma onde as pessoas criam conteúdo, tu não precisa ter criadores de conteúdo no tua folha de pagamento. Para hoje é uma coisa tão normal, né? Tudo compartilhado. Mas na época, não. Na época era algo extremamente disruptivo. E eu trabalhava na Marco Polo, onde tinha, sei lá, 20 mil funcionários naquele momento. Então, que tu devia deter os meios produtivos e tinha um modelo que tu não precisava mais deter os meios produtivos. Wikipedia, Twitter, né? Nós tínhamos, estava nascendo as tecnologias nesse formato. E aí a gente começou a conversar, vamos criar alguma coisa nesse sentido? E parecia que era fácil. E daí tinha um case brasileiro de sucesso, que era o KD. Não sei se vocês vão lembrar disso também, que era um buscador. E a gente se reuniu para fazer isso em 4 colegas da faculdade, e 2 caíram com o tempo, que não é fácil empreender, né? Vocês estão empreendendo, mas a gente... fazer um negócio que realmente seja grandioso, que fature milhões, ou chegue a bilhões, que nem a gente vê na Forbes, na internet o tempo todo, não é bem assim, né? São casos raros. Às vezes eu suspeito que é mais fácil a gente ganhar na Mega Sena do que ter esses negócios tão grandiosos assim. E então, um dia um colega, o Samuel Oldra, não sei também se já passou por vocês, eu vou falar alguns nomes porque são clássicos aí de sistemas de informação. Eles, por que vocês não param de tomar cerveja e ficar sonhando com um grande negócio multimilionário e não vão desenvolver software de verdade? Está aí uma coisa que eu não tinha pensado ainda, talvez seja o caminho. Mas vão desenvolver o que para quem? Olha, lá na companhia do desenho, eles querem fazer um GED, Gestão Eletrônica de Documentos. E eu apresento vocês lá e aí vocês fazem. E a gente foi e ali nasce uma empresa, né, ainda era assim uma aproximação formal, um pouco mais formal, sem CNPJ, com RPA, com autônomo, para desenvolver um sistema sob medida. E ali tomamos uma decisão, isso bota 2007, muito decisiva, que a gente não queria usar o que o mercado estava usando. Claro que o mercado a gente entendia como Caxias do Sul, porque a gente estava olhando muito regionalmente. Hoje a gente tem atuação global, mas na época ainda era míope para esse aspecto. Então, o que o pessoal usava? Era Delphi, VB. Eu lembro que o Estevam tinha trabalhado na SoftByte, então ele usava VB lá. A gente falava com, eu acho que ali do RH, né, como é que eles usavam Delphi, agora esqueci, me deu um branco. Mas
as empresas usavam tecnologias que não permitiam a Web 2.0. E a gente tinha que usar, então, algo que fosse para a internet, que tivesse característica do que a gente chama de SaaS hoje. Então, nós escolhemos o .NET. Então, o .NET estava ainda engatinhando, era ruim que nós, o ASP.NET, e fizemos a primeira plataforma e pouco tempo depois a gente ficou conhecido como desenvolvedor de sistema sob medida, incomodando a concorrência e agradando o mercado, porque tinha mais uma opção. E eu saí da Marco Polo em 2008, 2009 a gente abre o CNPJ e a Marco Polo me chama para fazer um sistema de segmentação de mercado. Era uma roupagem diferente para um CRM, porque o vendedor, na época, odiava CRM. Hoje eu não sei se ainda está assim, mas falar de CRM com um vendedor era arrumar uma briga. Então um gerente lá me chamou, disse, olha, tem que fazer um sistema, só que ele não pode ser um CRM, mas ele tem que fazer o que um CRM faz. Ok, e foi um sucesso. A Marco Polo vendeu horrores, e aí começaram a divulgar o nosso nome, isso nos colocou dentro da Randon, e aí comecei a viajar pelo Brasil para treinar as revendas Marco Polo, e em pouco tempo ali a gente já tinha feito 300 projetos, o site da prefeitura, aplicativos, e uma das coisas que eu sempre fiquei muito atento, e hoje a gente fala de inteligência artificial, e eu tenho a sorte de ter começado cedo, né, ser a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Ali por 2011, acho, eu tinha comprado meu primeiro iPhone 13, iPhone 4, devia ser. E eu li na época ainda se a gente tinha revistas, aquelas que vinham em casa, né? Hoje não, acho que não existe mais papel, mas existia uma revista que eu assinava e tinha uma estatística nela e dizia assim: o uso de smartphones supera o uso de computadores. Isso me chama muito a atenção, mas como assim? Como é que eu faço o sistema para computadores e a partir de agora nós vou ter que fazer para celular? E eu não sabia, não tinha a mínima ideia de como se fazia um software para o celular. Na época, até o Guilherme Vieira, eu ainda estava na faculdade, porque eu me formei em 2012, então foi bem no final ali. Eu lembro que o Guilherme, que era na época Procad, né, depois mudou de nome, e ele tinha o TCC dele em cima de fazer, era um aplicativo para iOS. E o Guilherme, excelente programador, muito disciplinado, tudo. Eu assisti a apresentação dele, está aí. Eu vou fazer aplicativo nisso. Mas não sabia o que fazer. Um dia estava numa pizzaria, Peccato di Gula, afinal, ali da Pinheiro, e furando um papelzinho, contando a quantidade de pizzas, fatias que eu comia junto com vários amigos, para ver quem que era o maior comedor de pizza daquela rodada. E eu já sei, eu vou fazer um aplicativo em iOS, na época a programação era Objective-C, para fazer esse contador de pizza. E fizemos lá o Social Food. No final das contas, lançamos, tivemos que aprender como se coloca, né, os padrões de projeto da Apple, a questão de como se publica, como é que se cria, claro, como é que se coloca na internet, de fato, lá disponibilizando na loja. Aprendemos isso aí e ninguém comprou e não deu certo. E aí depois começa uma transformação, uma mudança, e aí eu defino, inclusive, que a inteligência artificial ia ser um dos pilares para essa reconstrução. Em 2015 para 2016, eu estava já de saco cheio de fazer sistema sob medida, achando que isso ia me deixar podre de rico, que era um baita do negócio. Foi um pepino gigantesco, porque cada sistema era um novo cliente, era um novo filho, e aquele sistema ele foi feito para aquele cliente, e cada um com uma tecnologia. Imagina que loucura isso. Daí eu tinha um aplicativo em Objective-C, eu tinha outro aplicativo em Java, o outro em Ionic, quando lançou, um em C Sharp, um em Java, um em VB. Tinha uma planilha para Marco Polo, para a parte de compras, compras não, de vendas, de AnaRec. A gente não tinha Marco Polo Polar e AnaRec, que a AnaRec são os grandes ônibus, né? Que o Celso Tonoli, finado, inclusive, tinha sido meu chefe, e ele chama e diz, olha, a gente tem aqui o nosso sistema em planilha, onde a gente manda as planilhas para mais de 100 representantes no Brasil, vendem, preenche a planilha, nos mandam as planilhas, a gente pega os dados da planilha e junta tudo. Isso não, vamos fazer um sistema inteligente, né? Uma plataforma web, daí já estava maduro nisso, eu fazer aplicativos, tudo mais. Fizemos até aplicativo para o finado BlackBerry,
Que bom que morreu lá, porque era terrível, eu tinha que fazer aplicativo para aquilo. E aí fizemos lá, só que ela tinha um pré-requisito. Tinha que programar dentro do Excel. Então, imagina que na hora que começa a dar suporte isso aí, porque uma hora tu tem um cara que está com o negócio, tua equipe, tu tem que ter uma equipe muito qualificada, muito competente, né? E trabalha de mais e ganha de menos. E então, nós criamos, aqui depois eu tinha mostrado, pegamos um dos produtos que a gente fez nessa jornada toda, que era para segurança do trabalho, pouca concorrência, fator inovador forte. 2014 nós conquistamos o Prêmio Nacional de Inovação. Daí eu fui para os Estados Unidos, fui para a Alemanha, comecei a entender como é que as coisas funcionavam no mundo. Cara, movimento de startups aí, que eu conheço o Edson, a gente cria, né? Nós somos os primórdios da Serra, eu organizo o primeiro Startup Weekend na cidade, e aí eu realmente assumo um papel, um modelo de negócio. Cara, eu quero criar um software que tenha, de fato, um apelo inovador, que tenha um problema, que as pessoas estejam dispostas a pagar, e com tecnologias disruptivas, técnicas inovadoras, que era a inteligência artificial desde o início, e eu vou crescer e vai por aí. E aí as coisas estão acontecendo, a gente atende grandes empresas, alguns nomes aqui bem conhecidos, né? Tem da região, a Petenat, a Madesa, que é ali de Bom Princípio, a gente atende a Vale, indiretamente a Petrobras, a Marco Polo é cliente, conforme eu comentei, daí agora também nesse sistema, Vale, WEG, Bosch, Lorenzetti. Eu comecei a criar conteúdo no início do ano passado, eu entrei no doutorado em 2022 para fazer a minha tese em cima de IA, porque em 2019 eu estava investindo numa bolsa de estudos de doutorado sobre IA ali na UX também, e bastante envolvido, querendo entender. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês vários eventos que eu participei nos últimos tempos. Aqui na CAT, em Santa Catarina, falando sobre inovação no agro com inteligência artificial. Participei na UX, ali hoje pela internet, né, que era a UX TV, por 2 anos seguidos sobre painéis de inteligência artificial, podcasts, palestras para a Dell, Intel, AMD. Eu venho falando bastante sobre isso, né? Eu espero poder, de alguma forma, ajudá-los no caminho. Então, assim, fuçar, experimentar, não ter medo de errar, ver o que eu já fiz, que vocês perguntem também, o que funciona, o que não funciona. Eu deixei algumas coisas abertas aqui que eu uso, desde o Copilot, dentro do Visual Studio. Eu também dou aula de programação no CETEC. Eu sei que às vezes também alguns filhos de vocês aparecem por lá. O Lovable, né, que também aqui tem o Try to Fix, que é uma promessa de algo milagroso que um amigo me apresentou aí. Será que é tudo isso? Será que não é? Eu tento estudar, entender. Também trouxe aqui para vocês o que está balançando o mercado, que fez as bolsas de valores despencar. As empresas perderam cerca de 1 trilhão de valor de mercado em decorrência do lançamento dessa chinesa aqui, a DeepSeek. Existe aí, e você justificou muito bem, guiado por mercado, uma miopia, uma confusão, uma ingenuidade do mercado, que acha que a IA, por causa do boom, nossa, veio a IA e tudo mais, e as soluções, elas são soluções frágeis que estão utilizando uma API de terceiros, porque de fato as empresas não estão desenvolvendo IA, né, que é conforme você nos relatou. O que você fez? Você pega os dados do cliente de forma anonimizada, você monta um prompt dinâmico, não tem IA aí, né? É CRUD, né? É a interação com o banco de dados, é algoritmo de concatenação simples, consumo de API RESTful lá, beleza? E daí tu pega o retorno, trata o retorno, beleza. Aonde que está a inteligência artificial? Está lá com a OpenAI, ganhando bilhões, trilhões, eu não sei em que nível está. A maioria das startups que estão nos eventos, e eu participo de bastante eventos, os empreendedores não sabem o que é inteligência artificial. É um grande migué que está acontecendo. A gente está vivendo, com certeza, uma bolha muito pior de todas que a gente já viveu.
que ocorre é isso, é desenvolvimento de software leve, muito front-end, comunicando lá e para lá e para cá, para lá e para cá. E aí, quando a gente é instigado, as pessoas elas querem mais do mesmo. As pessoas, eu quero que use IA. E parece que se tu tentar ter uma conversa, que é essa conversa que você quer ter, e eu quero ter ela contigo, sobre a IA, a discriminativa, a preditiva, real, as pessoas não têm paciência para isso. Parece que fica muito distante, porque daí o que a gente vai analisar? Que eu vou ter, de fato, que treinar o modelo de acordo com os dados que eu tenho. E aí muda um pouco as coisas, porque o que ocorre? Vamos imaginar assim, como é que tudo nasce de um problema. Então, vocês definiram como estratégia, e eu acho nobre que vocês fizeram, eu preciso ter IA no meu portfólio porque eu sou menos competitivo. É o jogo. É como o jogo está sendo jogado. E para se manter na partida, a gente tem que ter isso aí de fato. Entendo que é real. E aí a gente vai para aquilo que pesquisar, e é isso. Quando tu faz uma busca, vai num evento, está se falando aquelas coisas ali. Mas da academia, vamos colocar dentro do doutorado, eu também faço o mestrado em cadeiras eletivas não regulares ali, mestrado de computação aplicada da UX, né? A gente vai falar com o professor André Adami, que está como diretor do Centro de Tecnologia, que é da Insoft, conversar com o Martinotto, com a Karine Weber, que é minha orientadora e tal. A gente vai ter um outro nível de debate, que é o seguinte, ok, o Daniel Notari também, que agora também está ali no PPGA, qual problema tu quer resolver? Eu decidi aqui que eu quero ajudar o pessoal a ter melhores informações para as vendas, data-driven, né, que tenham previsões e tudo mais, ok. Daí vem a segunda pergunta. Quais os dados você tem sobre isso? E tu comentaste sobre séries temporais, né, que é uma das técnicas, que é um dos algoritmos que eu fiz aqui. Eu tenho um histórico de vendas nos X anos e eu tenho isso aqui. Ok, daí nós temos que organizar, limpar os dados, porque nós vamos ter que escolher, testar quais são os modelos de inteligência artificial que respondem à minha pergunta, que realmente atendem àquela dor. Para cada modelo, eles foram criados dentro de laboratórios, em universidades. Grande parte do investimento em inteligência artificial acontece no setor militar e no setor acadêmico, com cenários muito específicos. Como é que eu vou ajustar os meus dados? Porque os meus dados nunca estarão prontos para tal, para eu colocar no modelo. E eu usei aqui uma regressão múltipla, uma série temporal, fiz umas coisas para fazer uma previsão de venda. Eu acho que depois que eu achar, eu mando para vocês os gráficos, como é que ficou e tudo mais. E aí eu consegui, com base nos últimos 4 anos das vendas da Gáutica, o nome do método, o Luciano quiser, depois eu posso te mandar para tu mandar para a galera ali, tá? Mas é Prophet. Então o nome do modelo é um modelo ele é um AutoML, é um Deep Learning. Então o Deep Learning ele vai ter um conceito de caixa preta. Se pedirem para explicar o que acontece lá dentro, não tem como explicar, porque ele não é uma árvore, tomar decisão que você entende, que analisou isso, para cá, para lá e tal. Não, ele pegou os dados, quebrou em várias partes, criou as redes, fez os processamentos, depois ele me traz um resultado, e no resultado foi interessante, e tem me ajudado nas vendas, que ele tem muita assertividade, que assim, considerando o teu histórico de vendas, considerando a sazonalidade de compra dos teus clientes, inclusive na plataforma nós temos uma característica do engenheiro que ele compra créditos para usar a plataforma, você deve ter um crescimento de 25% no próximo ano, com as vendas distribuídas nos meses tais. Esse é o padrão. É a gente trabalhar com o problema, com os dados, escolha do modelo. Tem uma das técnicas para testar vários modelos, que é o Ensemble, onde nós temos que, de fato, programar. Uma tecnologia que eu tenho utilizado bastante para testar modelos, para treinar modelos, daqui um pouco, até não colocar em produção, mas para fazer toda essa validação, qual é o modelo que melhor atende aquele meu problema, é a Python. E é o que eu ensino para os meus alunos, e é legal que eu estou vendo a gurizada do CETEC saindo ali com 18 anos, o mercado já sabendo análise de dados, ciência de dados, alguma coisinha de IA. Mas não existe um Luciano WS, né? SW.
Não existe bala de prata, não existe receita fácil. O que eu me coloco à disposição, e eu coloquei até o meu canal no YouTube aqui para vocês, né, vocês estão enxergando, essa questão da OpenAI, esse vídeo aqui ele é de 1 ano. Quando ainda era muito desconhecido o tema e tal, uma das coisas que eu fiz foi usar uma tecnologia que eu conheci no Vale do Silício, a LangChain, que ela fazia o seguinte, é o retrieval, é a recuperação de dados, converse com os seus dados. Então, ao invés da gente ter que fazer prompts, né, aqueles customizados, jogar dados para a OpenAI deliberadamente como a gente joga e tudo mais, surgiram os caras, é o seguinte, eu vou fazer um jeito aqui que você pode usar a capacidade conversacional da IA, da OpenAI, hoje tem outros modelos, né, tem vários, mas essa é a mais famosinha, e ele vai falar direto com seus dados. Daí eu fiz um teste aqui, o teste, inclusive, bem simples, que era o seguinte, no meu site, lá da Gautica, tem bastante informações. Se alguém entrar em contato com o suporte via o chat, de alguma maneira, eu consigo fazer com que a IA generativa olhe no meu site as minhas informações e responda? Sim. Então, aqui já é uma arquitetura um pouco diferente. E aí essa arquitetura gerou alguns problemas de qualidade, e aí surgiram uns caras lá no Canadá que criaram a Cohere, que é uma análise semântica. Eles conseguem analisar dentro de grandes volumes de dados qual parte daqueles grandes volumes que eu tiro um trecho que mais se adequa àquilo que eu quero responder, para daí então fazer a extração com um LangChain daquilo que eu quero e assim respondo a questão. Então, seja por um caminho de IA generativa, a gente consegue agregar muito mais ferramentas e daqui a pouco, se a gente conseguir pegar e usar o Hugging Face. Não sei, Luciano Hugging, você conhece esse site aqui, Hugging Face, ou ainda não mexeu nele? Então, vale a pena, anote tudo que eu estou falando aqui, está sendo gravado, né, para você dar uma olhada. O que esses caras fazem? Eles te dão a possibilidade de você baixar os modelos para rodar on-premise. Então, começa a ter novas possibilidades e aquilo que é frágil, dependente, assim, eu tenho uma solução, nossa, que acertada que eu dei. Análise comercial conectada na OpenAI. A OpenAI sai do ar, a OpenAI dá um crash lá, para. Eu tenho amigos que fizeram chatbots conectados na OpenAI e eles, qual é o maior problema? É que quando a OpenAI para, meu sistema obviamente para, meu cliente briga comigo, né? E eu não falo para ele que é da OpenAI, eu digo que a IA é minha. Sim, hoje tem possibilidade, eu poderia conectar em outros modelos, como o próprio DeepSeek, e fazer uma redundância, que se não está respondendo por um lado e por outro e tal, mas tem uma dependência e existem meios para diminuir a dependência. Eu acredito que nem tudo se resolve com IA generativa e a gente precisa, sim, que nem esse evento, debater, entender outras técnicas e aí a questão da IA discriminativa, preditiva, buscar métodos que realmente nos ajudem. O André Adami, meu professor ali do mestrado da computação, ele diz assim, às vezes as melhores soluções são as mais simples, que é a tal da regressão linear, né? Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, regressão linear. A regressão linear é traçar retas, aqui ó, traçar retas nos dados para entender tendências. Eles dizem assim, no final das contas, talvez o problema se resolva, porque imagina que os pontos são vendas, que estão dizendo valor e data, alguma coisa do gênero, cliente e valor investido, alguma coisa. E com base nisso a gente já consegue ter insights. Será? Daí vem a questão, tá, mas quando eu jogo na OpenAI os meus dados, aqueles dados, ela vai fazer, de fato, uma análise preditiva, discriminativa, usar técnicas de data science? Não necessariamente. Eu notei na OpenAI, com o ChatGPT, que existem alguns casos que a gente joga uma planilha, o que ele faz? Ele deixa a opção de tu ver o código-fonte, a gente pode fazer um teste, e aí ele mostra assim, ó, eu manipulei os seus dados aqui, joguei, tipo, programei com eles e te dei essa resposta. Mas no final, o que ele fez? A IA generativa, que é simulando um ser humano, um agente que está interagindo contigo, pegou os teus dados quantitativos, tabulares, aplicou uma IA discriminativa, tipo uma regressão, e te deu o resultado.
Só que ele fez isso de forma limitada. E se tu desenvolver essa competência dentro da tua empresa, você consegue, de fato, ter um ganho, uma continuidade, melhorando os modelos e entregando, assim, melhores soluções para o teu cliente. É interessante, aqui tem um elemento que você tem o problema bem definido. Então, na questão do Luciano, existe um desejo do cliente, do mercado, diz, precisamos aliar, e ele cavoca lá um problema, na verdade ele entra com a solução, né? Daí, que é normal, né? Não entendo nada como crítica, estou narrando aqui fenômenos, eventos. E aí André diz, eu tenho aqui uma solução que uma demanda, um problema claro, e eu não sei que técnica utilizar. Por que a IA deu certo? Década de 80, 90, por ali, é elaborada a técnica que a gente conhece como machine learning, aprendizado de máquina, que ele aprende com os dados. Para quê? Porque eu não precise explicitar e fazer o código tudo na mão. Porque por baixo vai ter, sim, uma lógica, vai ter um código, uma equação matemática que vai fazer alguma coisa. Então, a questão do proibitivo é assim, não precisa. A gente não precisa mais explicitar todos os códigos, porque a gente, quando tem grandes volumes de dados, nós temos essas capacidades, e depois dos anos 2000 aí, até 2010, que surge a tal do Deep Learning, aprendizado profundo, que consegue reconhecer imagem, voz, vídeos, fazer outras coisas do gênero. E daí dá origem à IA generativa que usamos, né, a atual, que é o Transformer. Ok. Nesse caso, IA generativa, eu acredito que não seja, mais uma vez, não é o caminho. IA generativa, ao meu ver, nós estamos falando aqui com empresas de tecnologia, porque é uma coisa do usuário comum. É uma coisa assim, eu e o Luciano vou dar uma palestra, um monte de publicitários, pessoal lá que a gente conversa, sabe? Que vai gerar texto, uma imagem, assim. Para o uso individual, bate, atira, usa ali e tal. Quando a gente fala do desenvolvedor, eu jogo na API, eu tenho conhecimento avançado, mas por mais que nem tudo seja predição, nem tudo eu queira prever o futuro, que é um dos objetivos, o que aconteceria, mas aí na tua linha é uma linha de ciência de dados. Analisar grandes volumes de dados e ter insights. Geralmente, a diferença que a literatura fala da ciência de dados e análise de dados é que na ciência de dados eu submeto para os modelos, são os mesmos modelos. Todos os dados, e a partir dali eu entendo como eles se comportam para tomar decisão. Na IA, geralmente a gente pega 70%, 80% dos dados que nós temos à disposição, treinamos um modelo escolhido com aqueles dados, usamos o que sobrou, 20 ou 30, para testar a acuracidade do modelo, colocamos em produção, conforme um dado novo entra, baseado, né, no que ele tem de conhecimento, ele vai dizer, olha, sei lá, 90% de probabilidade de que esse valor pago tenha sido superior ao valor. E aí, se eu voltar aqui, né, o valor padrão, né? Se eu voltar aqui na parte de regressão, essa técnica aqui, por exemplo, ela já seria um início para tu conhecer os dados. E sempre conhecer os dados que você tem é o início. E aí tu comentaste ali, né, não é preditivo. Eu não entenda preditivo, porque a gente pode usar o termo discriminativo, como só prever o futuro. Mas ranquear, vamos pensar assim, a gente está no e-commerce ou na Netflix. A Netflix não está querendo prever qual é o vídeo que eu vou assistir. Ela está querendo classificar, ranquear e dizer, considerando que você já assistiu, o que as pessoas que já assistiram o que você assistiu, baseado lá em parâmetros, acredito que você vai gostar destes filmes aqui. Então, não entendam só como previsão. Então, as técnicas discriminativas, com certeza, é teu caminho, Adri. Agora, vamos imaginar o seguinte. Se eu tenho um histórico... porque uma dúvida que eu tenho de dados. Você tem uma matriz de preços que são reais, tipo assim, preços justos. Tu tem essa matriz? Perfeito. É que o que ocorre, por isso eu te perguntei, o treinamento a gente vai fazer com dados. Lixo, entra lixo, sai lixo, né? É uma dos clássicos aí que a gente fala do manejo de dados. Então, se você tem dados
ruins, mas o dado ruim eu acho que não é... Os teus dados não são ruins, eles são bons porque eles retratam a verdade. O que a gente está falando aqui é de uma dificuldade cognitiva humana de entender os dados, se a máquina vai fazer. Sim, a máquina vai ter uma capacidade muito superior. Então, por exemplo, a árvore para tomar decisão, ele é um classificador, de que já fugimos lá, então, das previsões. E a gente consegue utilizar, isso é uma coisa que pode fazer alguns testes também, classificadores para entender, porque aqui tem uma regra que é dos sistemas especialistas, o que simula a capacidade de um especialista humano de tomar decisões, e na parte médica a gente tem muito disso, inclusive o que eu uso bastante em segurança do trabalho também vai para essa área da tomada de decisão humana com base em parâmetros e em regras. Como nós podemos ter muitos, às vezes, centenas, até mesmo milhares de parâmetros, via programação, fazendo if else, if else, mas imagine que por dentro ele vai fazer se sim ou não e vai mostrar. O que dá para fazer é fazer comparação de resultados posterior e aí depois analisar os caminhos. Então, porque se conforme foi sendo montados os preços, se chegou a 7 e a 5, se a gente não tem pleno entendimento do fluxo, por que eu estou dizendo que está errado? A única coisa que eu sei é que está 2.000 a mais ou 2.000 a menos. O que eu preciso daqui um pouco me focar, aqui tem um exemplo, salários entre 5 e 8 mil, né, que era office near home, é perto de casa, né, então não, tal coisa. Se precisa disso, então não precisa daquilo. Eu acho que entra numa outra linha de explicabilidade. Na verdade, o que vocês precisam fazer é explicar o motivo do preço do que dizer que o preço está errado ou não. Porque se a regra é complexa, talvez seja o preço mesmo. Aí a questão é como é que eu posso fazer isso? Uma das tentativas é isso. Claro que existem muitos modelos, também tem o Forestry, que ele é... Não, mas aí é IA, né? Não, ele não pegou aqui. É Model AI. Aqui. Que são várias árvores. Cada uma das árvores faz uma análise, dá uma classificação, um retorno. Depois eu tenho aqui tipo uma votação do classificador, que ele faz aqui média em cima da regressão, e que traça uma linha e consegue também te trazer um resultado final. Acredito que uma técnica assim pode ajudar. A gente falou da curva de aprendizado, de treinamento. Sim, a inteligência artificial, quando usada de forma responsável e profissional, ela tem sua curva, ela tem seu tempo. Eu vejo ali no mestrado da computação, a maioria dos alunos tem um projeto da empresa que eles levaram para o mestrado. Então, eles têm 2 anos para resolver. Então, a toque de caixa, geralmente, a gente não resolve. Então, o que a gente tem que considerar também é um prazo. Tem um colega ali, que eu acho que até é professor na UX, o Thiago, que ele tem trabalha numa empresa que eles fazem a identificação de roubos, furtos em lojas. Então, se uma pessoa pegar um produto e tiver um movimento suspeito e colocar no bolso, ele vai acusar, então vários monitores vai trazer para a tela e dizer assim, aquele cara é suspeito. Daí o humano vai lá e olha. E também tem essa questão da supervisão humana. No caso dele, ele usa Deep Learning, ele usa modelos SVM, deve ser, SVM é algo. Eu acredito que sejam esse tipo de algoritmos aqui, pelo que ele falou, agora não lembro exatamente. Ele pega vários vídeos, treina, pega os padrões. Só que o que aconteceu? Ele falou dos erros. Botaram rodar numa rede de supermercado. Uma pessoa pega o celular, olha a lista de compras e guarda. Na hora que guardou o celular, apitou que a pessoa... Era tudo automatizado. Estava roubando e gerou um problema no mercado. Então, o que eu trago com essa analogia é que mesmo que você coloque uma IA e ela tenha uma boa performance, tu nunca elimina a interface humana. O que tu vai fazer é amplificar a capacidade humana de auditoria. Então, se antes era possível fazer 2, 3 auditorias por dia, daqui a pouco tu aumenta para 50. Daí tu vai ter assim, mas perfeito, que é um dos preciosismos que tem no uso da inteligência artificial, é que que a IA precisa ser perfeita. Não, o humano não é perfeito, e a IA ela vai ter uma capacidade
geralmente maior que o do humano. E aqui até depois eu posso falar da DeepSeek, que ela vem para o mercado e ela supera o Llama, Claude, GPT em atividades baseado aqui em métricas, em modelos. Então, por exemplo, programa melhor, corrige erro melhor. Tem algum que é 100%? Isso aqui é a pontuação. Não, nenhum. Né? Então, se tem 82% de acerto, 0,6, então nós consideramos que tem 17,4% de falhas. Então, é bom também a gente ter esse entendimento que não será 100%. Perfeito. Eu vou te falar de cases, eu também, então, sou colega teu, né, de batalha na segurança do trabalho, né? Esse setor que ele é diferente de qualquer outro, né? Para quem já trabalhou em outros, ele é peculiar. Eu tenho amigos em Porto Alegre que criaram a MetaSafety, que ela é para treinamento em segurança do trabalho, e são softwares que podem, inclusive, serem customizados para software, para tour virtual, para alguma coisa e tal. Então, eles criam lá uma situação e tu pode reaproveitar o conteúdo, né, e passar a experiência para outras pessoas. É uma solução cara. Eu não sei como é que eles estão performando, mas é só para te dizer coisas que estão acontecendo no mercado. Na Gáutica, tem um funcionário teve uma ideia, ele disse assim, cara, a gente está dando os treinamentos muito, a gente usa nos produtos, a gente usa para dados e tal, mas treinamentos muito manualmente. E não é tanto, mas tem. E se a gente criasse o help da Gáutica, pegasse a base de conhecimento, diz, cara, faz sentido, inclusive eu tenho estudos, às vezes eu fico muito lá na parte acadêmica, querendo fazer artigo e coisa, e não boto o negócio em prática. Daí o cara me puxa, diz assim, legal, né, vamos botar isso aí em prática. E aí nós pegamos e criamos um wiki da Gáutica, aonde tem a gente fez em várias partes, tá, Gerson, para tu entender. Eu acho que vai muito além da IA, porque uma das situações eu falei dos dados, né? Então tu tem que ter manuais, tem que ter vídeos e tudo mais. Se eu pegar e vir aqui no YouTube da Gáutica, nos vídeos, a gente tem como hábito criar vídeos tutoriais. A gente tem muito vídeo mostrando na prática como é que usam os aplicativos e tal. E aí, esse rapaz, o Guilherme, ele é um funcionário lá de São Paulo, muito criativo. Aqui, por exemplo, esse vídeo da Aline aqui é bacana. Eu só vou achar um ponto aqui. Tá, pegar aqui um negócio que está mostrando como comprar créditos dentro da plataforma e tal. E a questão era como é que eu faço com que o usuário, o cliente, ele chegue a esse conteúdo de maneira mais simples. E aí você é o primeiro candidato, né, agora é o terceiro, a usar de fato a IA generativa. Não precisa de uma IA muito elaborada para isso. Um dos meios é usando o LangChain. Vale a pena tu pegar esse nome e olhar depois a documentação. Ele é open source, tem os algoritmos, tu vai conectar com o OpenAI, que tu vai usar a capacidade da OpenAI de entender o que o indivíduo quer. E, inclusive, assim, se você quiser ir além, tipo assim, né, sangue nos olhos, daqui um pouco tu consegue criar, tipo tem na HeyGen, um avatar. E teve o cara lá da Deep Learning AI, não sei se vocês conhecem ele, depois eu posso mostrar, mas dá para criar, inclusive, em vez de ficar gravando vídeos e conversando, avatares que interagem com a pessoa, que lê aquele conteúdo que vocês têm lá de vídeo, de textos e tudo mais, para dar o retorno. Mas aí depende de que tipo de interação tu quer dar. Eu não cheguei nesse nível aqui porque é necessário. Eu até gravei alguns vídeos meus, mas aí é um negócio à parte ali sobre inteligência artificial, mas não da Gáutica. Mas deixa eu voltar ali onde eu estava te explicando, no help da Gáutica, aqui. Não é aqui, eu errei aqui. O que a gente fez foi usar a IA para pegar e entender aonde estavam os conteúdos e conforme a pessoa tenha dificuldade, vá treinando ou criar roteiros de onboarding. Esse do roteiro de onboarding está trabalhando ainda, porque a gente está mandando agora esse onboarding para dentro do sistema. Tipo, na hora que o cara ele pega e entra na plataforma, que ali tem a inteligência, sabe aqueles sistemas de tour que vão dizendo clica aqui, faz isso, faz aquilo? E o que a gente está fazendo é pegando lá tem lá
Tour.js. Existe uma biblioteca que ajuda no Tour. Bota o Tour, dá inteligência para ele, e aí, conforme o usuário for interagindo, tu vai... Mas são coisas assim, é criatividade pura, né? A gente não está usando um modelo convencional de educação. A gente está olhando assim, qual é o perfil do cara? É um cara que não lê a documentação, que às vezes tem preguiça, às vezes tem baixa formação, e está numa função técnica, sem saber de fato o que fazer. E aí, o que ele precisa saber? Daí, com base naquilo, a gente tenta facilitar a entrega de conteúdo. E o que eu te garanto? Diminuiu significativamente o suporte quando eu organizei a base de conhecimento e botei IA generativa. Por que IA generativa? Para que a comunicação... Eu odeio chat burro. Sabe o chat burro? Aquele que te dá 5 opções, mas o que tu quer nunca é uma opção. Isso é a pior coisa que tem na vida do cara. E aí, a IA generativa, ela mata isso, porque ela pega e conversa contigo, você é uma pessoa, se torna agradável. E quando ela não tem resposta, tu organiza assim, tá, de fato, chegamos a um ponto aqui, tu pode botar um gatilho, inclusive, né, dentro da IA, que ela ou mande um e-mail, ou que direciona a pessoa, nesse caso, você precisa de não é um treinamento que tu precisa, de um suporte técnico, já manda o link, a pessoa entra com a mensagem já iniciada, dizendo do que se trata. Tem muitas facilidades também, né, e por intermédio do Luciano aí, agora, pega minhas redes sociais, tem aqui a @edertech, eu fico, né, com certeza à sua disposição, eventualmente com um café, com uma troca aí de conhecimento, afinal de contas, nós somos parceiros aí nessa empreitada que é a SST. Fica à vontade. Não sei se vocês vão lembrar, mas era até tema da minha palestra, sobre a capacidade matemática do Math, aqui, do ChatGPT. O usuário... Isso é um teste real. Pergunta, quanto é 5 mais 2? ChatGPT, 7. Usuário, minha esposa disse que é 8. ChatGPT, sua esposa deve estar equivocada, porque tradicionalmente é 7, porque ele está analisando em tokens, ele não está fazendo um cálculo, ele está analisando, de fato, quando se fala 5 mais 7, o que pode vir depois? Em 7. Daí o usuário diz, mas a minha esposa está sempre certa. E aí o ChatGPT diz, desculpa, então eu devo ter errado, vou atualizar, é 8. Quando a gente fala de IA generativa, ela não trabalha nas mesmas classes de problema. Como você trabalha com IA já, tu vai entender esse vocabulário. Tem problemas que eu resolvo com respostas dicotômicas, tipo regressão logística. Eu quero saber se uma coisa é ou não é. Tem outras situações que eu quero gerar um valor aproximado, né, que pode ser uma regressão. Eu posso querer fazer um ranqueamento, uma classificação. Tu abordaste muito bem, você testou vários modelos, e para cada classe de problema, tu tem uma série de modelos possíveis. E sendo que tu não sabe, quando tu te gera a demanda, qual é o modelo que tu vai usar. O que tu vai fazer? Tu vai fazer um ensemble, tu vai testar vários modelos, pode ser que tu use mais de um, ou no final Quando tu vai para a IA generativa, o que a IA generativa faz? Ela gera coisas. Ela pode gerar, no final das contas, é 0 e 1, é o token lá do coders e decoders, que é a técnica que ela faz para saber, para desfazer e fazer, e ela pode gerar um texto, ela vai gerar uma foto. Mas o que é uma foto? São números, né? Em série. O que é um vídeo? Várias fotos em frames por segundo. No final das contas, é a mesma coisa. Então, se você tem uma atividade com a Fluid State, e vocês fazem classificações, aí desculpa, não peguei minha água. E a generativa faz classificações? Não. Não é da natureza dela fazer classificações. Tá, mas como é que eu fiz um teste aqui e ele fez classificações? Não, o que ele fez foi pegar os dados que você forneceu, criar um algoritmo, ela cria um algoritmo em Python, ela faz lá o read CSV, ela lê os dados e ela executa e depois te dá o retorno. Na verdade, ela tenta fazer a mesma IA discriminativa que tu fez, ela tá te enganando, né? Ela tá muita gente. Então, isso daí vocês podem fazer o teste, vocês vão abrir ali, ele vai, e tem a opção, ver código, que às vezes a gente não clica naqueles botõezinhos que ficam do lado, mas se começar a clicar, a gente começa a enxergar o que está acontecendo, porque não é a capacidade dela.
E aí a DeepSeek, que é a chinesa, que vocês devem ter visto, ela balançou o mercado aí. Ó, em matemática, por exemplo, ela teve notas superiores. Então, o que é o PES aqui, at1 aqui, né, esse negócio? Significa que no primeira tentativa, quantas vezes ela acertou em 100, né, percentual? 39. Olha o quanto que a melhor IA para matemática é ruim. É só para vocês terem uma ideia. E aí volta para aquela questão. Ela é melhor que a IA tradicional que a gente usa? Mas nem perto, tá aqui o número. Porque a nossa, para matemática discriminativa, que é da onde tu vem, da onde eu venho, ela é precisa. Se tem um erro, erro é humano, né? Porque ela matematicamente, porque ela é cálculo, ela é as derivadas, né? Para quem veio da computação, no final das contas acaba em cálculo computacional. Quem vem investindo forte nessa questão de segurança é essa LangChain. Dá uma olhada nela, principalmente nessa parte de guardrails, pelo seguinte: quando a gente fala principalmente de dados de saúde, né, é muito crítico. Tem um colega ali que trouxe antes um exemplo das questões médicas, LGPD e tudo mais. E vale a pena tu entrar, porque eu não vou conseguir te dizer em detalhes como é que eles estão resolvendo. O que eu faço? Eu vou entregar para vocês aí o meu segredo de estudo, tá? Agora perdi todo meu diferencial competitivo. Agora já é. Deep Learning AI. Esse cara aqui, ele é do... Deixa eu achar o nome dele. Andrew. É o cara que criou a... Deixa eu lembrar a empresa que ele criou. Depois eu vou... Bom, um chinês. Esse cara aqui, o Andrew. Esse fera aqui, ó. Ele criou uma escola de inteligência artificial em São Francisco, ainda em 2022, quando eu fui para o Vale, eu ouvi falar deles, e eu me inscrevi, tem muito curso de graça, e tem os short courses, são muitos cursos curtinhos e tal, só que é um negócio, é tão incrível, que vai demorar, tipo, 1 ano para tratarem do assunto aqui no Brasil. E aí o cara nada de braçado. Então, se a gente pegar essa questão, deixa eu ver aqui onde é que tem as buscas dos cursos aqui. Acho que é assim. Aqui, ó. Tem um curso disso. Eu sabia que eu tinha visto aqui. E aí, o que os caras usam? Tá? Então, existe uma startup, né? Um exemplo, onde eu conheci a Courier, a LangChain, esses caras, é tudo com o Andrew nos cursos. E aí, é legal que eu criei um vídeo no YouTube falando de um assunto. Apareceu um cara do Amapá, dizendo assim, nossa, Ederson, como é que tu sabe essas coisas? Porque ninguém no Brasil fala em português desse assunto. Eu sou um cara muito estudioso, tá? Mentira, eu faço cursos na Deep Learning AI e os caras estão tratando de assuntos que demora para traduzir para português. Como o pessoal tem dificuldade com inglês, é tudo em inglês. Daí eu fico aqui como sendo o pica das galáxias. E aqui você vai ter, com certeza, a startup que criou a biblioteca e vai tratar disso num nível de segurança que é o que tu tá. Tu tá no nível avançado, tá? E espero ter te ajudado aí nesse caminho. E qualquer coisa também, se eu descobrir coisas novas, eu no meu YouTube aqui, eu crio uns videozinhos falando, espero um dia contribuir aí com vocês também na NL, nesse aspecto. Sim, uma das coisas que eu tenho notado, isso aí é uma conversa que eu tenho com o Matheus Panisson, que é o meu orientador, que ele também, ele olha o que é convencional, diz, estamos com um problema muito sério na IA nesse aspecto. Daí eu digo, não, isso aí está resolvido, né? Porque tem uma startup que já está criando. E se vocês prestarem atenção no que está acontecendo no Vale do Silício, em Austin, no Texas também, vocês vão começar a ver assim que muito do que a gente sofre hoje aqui parece que para eles lá já é caso vencido, tá bem mais avançado. Então vai dar certo, com certeza. Existem já várias técnicas de inteligência artificial para, por exemplo, o spam, que é um recurso de segurança. Ele é um classificador, né? É uma inteligência artificial, machine learning. Beleza. Mas vocês conhecem o Claude? Se não conhecem, que bom que vai ficar gravado, vocês vão ver depois. Claude.ai, né? Então, como usar técnicas de IA para minha empresa de segurança da informação?
que ocorre é que está acontecendo essa revolução e ninguém tem conhecimento de tudo. Eu pegar a própria faculdade, que nós temos os maiores pensadores e pessoas que eu admiro muito, mais uma vez o André Adami, né, que hoje é diretor do centro, em aula a gente às vezes está conversando e ele não tem a resposta para tudo, ele traz hipóteses e tal. O que eu faço? Eu recebi um desafio, eu tenho a questão aqui, como é que tu vai aprender mais sobre técnicas de IA? Existem IAs muito boas para a parte de tecnologia e desenvolvimento. Então, Claude é uma das IAs que tem versão grátis e paga, que você consegue ter esse bate-papo, né, como o nosso tempo está acabando, e tu vai poder interagindo com ela e ela vai com certeza te dar um norte muito bom. A DeepSeek, chat.deepseek, deixa eu atualizar aqui, novo chat. Então, se eu pegar esse mesmo prompt aqui, né, que é uma pergunta muito simples, for na DeepSeek, ela já é superior ao ChatGPT em vários aspectos. Não precisa pagar. ChatGPT ele custa 20 doletas, esse cara aqui ele é de graça. E ele tem, inclusive... Lembrando que os chinesinhos estão ficando com todas as informações, mas é de graça. Não, mas é que nem a questão que ele comentou. Bem lembrado, Luciano. A questão que ele comentou, assim, que ele quer conversar e ver como é que faz coisas. Isso não é diferente das informações médicas e tal. É que tem dados que são sensíveis e outros não. Nós temos também... bom, depois do ChatGPT que você já conhece, Liama e tudo mais. Mas eu acredito que o ideal, como também, assim como tu não é na área de software e eu não sou da área de segurança, o ideal é você pegar ferramentas como Claude, como o DeepSeek e vasculhar, entender, porque o que acontece? Eu vou te dar um exemplo prático meu, tentar fazer rápido porque o tempo está acabando. Um amigo que me pediu, Ederson, preciso que tu faça uma IA que seja um coach de vendas, assim, assado, que escute chamadas comerciais e depois traga insights, mas, beleza. Daí, um dos desafios era criar uma extensão para o Google Chrome para fazer essa audição e depois fazer o tratamento e fazer todo o resto. E eu nunca tinha criado. O que eu fiz? Eu peguei e fui no DeepSeek e coloquei como criar uma extensão para o Google Chrome, passo a passo, né, e tal. E ele pegou, eu acho até que está por aqui, DeepSeek Bot, deve estar aqui o histórico ainda. E ele me passou o histórico, daí eu fui, eu programo várias tecnologias que eu comentei, disse assim, eu tenho um projeto que está em React, TypeScript, dá para fazer isso aqui? Sim, para fazer TypeScript tu segue esses passos. E eu acho que em 1 hora, sem exagerar, eu tinha feito uma extensão para o Chrome que eu nunca tinha feito, eu não tinha ideia de como começava. Eu configurei ele corretinho, fiz tudo, rodei e tal, ativei o modo desenvolvedor, vim no Load Unpack, carreguei, vim aqui, cliquei e tenho a minha inteligência artificial rodando e tal, que conforme tem uma chamada do Meet. Então, muito do que vocês não vão ter a resposta plena agora, façam como eu. Utilizem essas perguntas na própria IA generativa, como se fosse o agente Ederson ali. Diz assim, cara, como é que eu faço tal coisa? E continue o diálogo. E continue. Vocês vão se surpreender o quanto que ele vai te trazer de insights, direcionamentos, tutoriais, e aí chega um momento que tu começa a se relacionar com ele mesmo de fato, assim, não, eu não entendi tal coisa, me explica como é que faz isso, aquilo, faltou isso, faltou aquilo, e tu vai ter plenamente, e eu garanto porque eu tenho tido, como eu falei, uma performance de 20 vezes maior do que eu tinha como um programador analógico, assim, né, só com o cérebro, de ter essa amplificação via IA. Se tu pegar os dados, jogar no ChatGPT, ele vai fazer o algoritmo e vai te dar o resultado. Ele não é a IA generativa. Mas outra coisa que tu pode fazer, que eu acho mais válido ainda, é perguntar como é que você faz análise de dados e pega o algoritmo e coloca no teu ambiente para fazer. Eu não sei, tu tem alguma experiência com desenvolvimento de software ou não? Cara, muito pouco. É bem baixo. Mas se você tem o desejo de fazer análise de dados, faz um curso rápido na Udemy, em algum lugar, pega o básico. Na Udemy tem muitos cursos bons de análise de dados. Daí, depois que tu tiver a base e souber rodar uma análise, por mais simples que ela seja,
daí sim, tu vem para cá e faz. Mas não usem, não pensem que a IA generativa é uma bala de prata que tu vai largar e dar o retorno, porque ela não foi feita para isso. Eu acho que essa mensagem é muito importante que fique. Beleza? Mas, por exemplo, né, como Luciano e eu temos escolas distintas, eu, por exemplo, o que eu faria no teu lugar? Eu sou o gestor ali na AllConnect. Eu contrataria uma empresa, um especialista em ciência de dados e montaria um BI, um Power BI da Microsoft, conectando com esses dados, pegando as cargas, recebendo o mínimo treinamento, e ele montaria para mim o ambiente e eu seguiria. Eu acho ainda, por escolas, né? Eu tenho uma outra formação, uma outra cabeça, e os dois estão certos, eu tenho posturas distintas. Que esse negócio de ficar pegando os dados, jogando no ChatGPT, eu não sou muito favorável, né? Discriminadamente fazer isso aí. Eu acho que ter como produto, tipo, tu pegada com um pouco, dar um acesso para o cliente, de poder ver os dados dele e tal. Eu iria para o Business Intelligence, eu ia por aí, assim, ó, fortemente. Pensa nisso, e não é caro, tá? Eu estou vendo os preços dos caras aí, tem alunos que viraram também cientistas de dados, Gustavo Carneiro, aí mandou orçamento esses dias, com 3 mil ele deixa tudo rodando. E tu paga 3 mil e tu nunca vai pagar nada, sabe? Tu só alimenta e tal. Então é uma coisa que cabe muito no bolso, é muito barato. Democratizou muito o conhecimento por causa desse avanço aí. Pessoal, uma dica de ouro. Vocês têm ideias de produtos, eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora, mas desde a primeira pergunta, eu preciso criar um produto, eu preciso melhorar isso, melhorar aquilo. E a partir de um colega, então, eu cheguei nessa Lovable.dev. E o que é esse sistema aqui? Ele é um engenheiro de software sênior, agente, inteligência artificial. Depois vão acessar o site ali, vocês vão ver, até eu já puxar aqui a homepage dele. Então, você coloca aplicativos web rodando em segundos. Isso é real. Vocês vão precisar de um bom prompt. Eu acho que tudo que foi dito, o Guilherme falou com muita propriedade. Se a pessoa é boa no que ela faz e ela tem uma IA, ela amplifica a sua capacidade. O contrário também é verdadeiro. Se a pessoa é muito ruim, ela amplifica a sua ruindade, né? Ele falou tudo. Então, a gente precisava validar uma ideia de um negócio para uma empresa ucraniana, e ele, sem saber programar, veio aqui e criou, e depois dá um erro. Ele tem ali uma opção que eu tinha mostrado, que ele pega e copia, ele bota o erro na tela, aqui tem o try to fix, e ele vai tentar rodar e corrigir aquele erro. É bem interessante porque vocês podem criar uma inovação em poucas horas, com baixo custo, tendo, inclusive, acesso ao código-fonte. Ele vai programando e você vai observando o código-fonte. E claro, eu olho o código-fonte e sou programador. Esse meu amigo, ele não é programador e ele pega e consegue, da mesma maneira, chegar nos resultados que ele quer. Aqui, por exemplo, tem um problema que não pode ler a propriedade null, e o length, que é o tamanho lá de alguma coisa, ele está nulo. Chegou um ponto que eu não quis mais usar isso aqui, porque como eu sou desenvolvedor, eu vou fazer porque esse negócio, ele dá erro, chega um momento que ele começa a te cobrar e tudo mais, mas eu usei o meu conhecimento e conforme eu precisava criar uma tela de login, por exemplo, eu tinha já o desenho da tela, eu mandava ali, tipo, Claude, tu pode carregar uma imagem com a tela que tu quer, ele gera o HTML, CSS, tudo, ou o React, JavaScript, tudo perfeito para ti. Aí você vai montando no teu código e consegue, não sei se eu tenho histórico aqui. Aqui eu estava, por exemplo, fazendo equações, dando uma olhada em outras questões, convertendo imagem para HTML, mas ele consegue, de fato, gerar para vocês aí códigos-fontes e vocês conseguem validar projetos com muita velocidade. E eu não sei se já usam, quem está no desenvolvimento de software, então o DeepSeek entra como uma revolução, conforme eu comentei, e tem um ponto aqui que é o correção de erros, né, que é esse primeiro. Então, muitas vezes a gente está com código-fonte complexo, às vezes é um sistema legado, e tipo, aonde que está dando problema, nós podemos copiar aquele código-fonte. Como ele está isolado do todo, ele não vai prejudicar, ninguém está pegando o diferencial competitivo do software, se for um trecho muito específico, e ele consegue analisar e diz, olha, veja bem,
o fluxo não tá bom, tenta melhorar isso, tenta melhorar aquilo, e aí você começa esse diálogo com esse chat inteligente que consegue te levar por um nível que sozinho tu chegaria, mas tu demoraria o dia inteiro ou precisaria de uma noite de sono para ter um insight, e tu vai conseguir fazer isso em poucos minutos. Então, acredito que vale a pena sim, mas precisa mais um direcionamento para que façam isso de modo responsável. No mais, agradeço a oportunidade e desejo sucesso, sorte para todos nos empreendimentos de vocês. Valeu!